Olá, 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 olá. Ai, que frio. Tudo bem com vocês? Eu aqui tô com tanto frio, gente. Tanto frio que vocês não imaginam. Rio de Janeiro tá que tá. Eu acho que eu nunca senti tanto frio na minha vida. E olha que eu já tenho uma boa estrada. Mas tá muito frio mesmo. Hoje nós vamos tentar dar voz a vocês. O que é dar voz a vocês? É permitir que vocês participem da live. É permitir que vocês tirem suas dúvidas ao vivo ou conversem comigo, conte sua história. Isso é importante. E nós vamos ficar aqui aguardando vocês, lembrando que estamos fechando a semana da constelação familiar e o relacionamento financeiro. A grande dúvida de muita gente é saber por que não ganha dinheiro. É saber por que não mantém o dinheiro ganho. É saber por que não tem bons empregos, boas colocações no emprego, por mais que se empenhe nele. É saber por que o seu empreendimento não vai para frente. É saber por que todo o dinheiro conseguido até hoje não foi bem aplicado, porque não consegue entender que o dinheiro vai e some. E a constelação te mostra onde estão as causas dessas situações. E eu vou ficar esperando você aqui para que você faça a seu questionamento, seu esclarecimento, a sua pergunta. E lembrando que o relacionamento financeiro está muito vinculado ao relacionamento que nós temos com os nossos pais. Pai e mãe são imprescindíveis que tenhamos um bom relacionamento com eles para que o sucesso, para que a plenitude e a prosperidade financeira cheguem até nós. Ah, mas eu não tenho mais pai. Daí, você pode conversar com a energia que você conheceu dele. Você pode se desprender a sentimentos negativos que você atribui a ele. Com a mãe é a mesma coisa. Então, quando a gente diz assim, se desprender de sentimentos negativos, não é falar para o pai nem falar para a mãe. É buscar dentro de você o crescimento necessário para que isso suma, para que isso perca a força na sua vida. Então, a gente fica muito preocupado de dizer assim, como eu vou falar para ele? Não é falar diretamente para ele, é falar para você. Porque você está dentro do sistema e o sistema está dentro de você. Quando você faz alguma coisa para melhorar a sua vida, você atinge o seu sistema familiar. Quando você faz alguma coisa para limpar o seu sistema familiar, essa limpeza começa em você. Então, tudo que acontece com você reflete no seu sistema familiar. E tudo que acontece no seu sistema familiar reflete em você. Então, quando você percebe a necessidade, a palavra é bem essa, necessidade, que eu acho que necessidade é mais do que precisa, tá? A necessidade é uma coisa visceral de se alinhar a bons sentimentos em relação a pai e mãe, as coisas mudam.
Seu pai e sua mãe erraram, muitas das vezes, na tentativa de acerto. Seus pais seu pai e sua mãe, ou seus pais, eles foram os melhores pais que puderam ser para você. Quando, na verdade, eles eram os únicos pais que você teria. Independente de você aceitar isso ou não, é o que é. Seu pai e sua mãe teriam que ser seu pai e sua mãe. E você teria que ser filho deles. Porque se não fosse assim, se você tivesse outro pai e se você tivesse outra mãe, você seria outra pessoa. Ah, então eu quero ser outra pessoa. Será que você seria mais feliz? Poderiam mudar os obstáculos, poderiam mudar as situações adversas, mas não seriam eliminadas. Se você talvez não fosse filho dos seus pais, você seria outra pessoa que talvez trouxesse um outro resgate, um outro acerto de conta, uma outra evolução que às vezes poderiam ser mais pesadas. Então, o primeiro pressuposto seu é aceitar pai e mãe. Simples. E tem aquele ditado que diz que aceita que dói menos. Quando você assume essa necessidade, as coisas passam a ter um novo peso. Exemplo: se você tem uma caixa para tirar do chão e essa caixa é uma caixa pesada, mas se você ficar olhando para essa caixa pesada e disser para ela que ela é pesada, eu não vou conseguir, ela é pesada, eu não vou conseguir, ela é pesada, eu não vou conseguir, você vai criar dentro de você uma situação que uma pena será pesada. Agora, se você olhar para essa caixa e disser assim para ela: olha só, minha amiga, você é pesada, mas a sua força é infinitamente menor que a minha. Então, eu vou pegar você e vou colocar onde tenho que colocar. Porque se eu não fizer, ninguém fará. E vai ser agora. Você pode até se acabar de se esforçar, mas tu vai botar a caixa lá no lugar. E depois que colocou a caixa no lugar, relaxa. Agora a caixa está ali. Aí você olha para você e diz assim: cara, consegui. Eu sou maior do que esse peso que estava me causando um mal-estar. Isso é que a gente tem que falar para a gente. Meu pai é assim, mas é o pai que eu tenho. Minha mãe é assada, mas é a mãe que foi a mãe dedicada e orientada a ser minha mãe. Ela me acolheu como meu pai me acolheu. E eu estou aqui. Então eu aceito o pai e a mãe que eu tenho. Isso é muito bom, porque isso nos forma para a vida, independente da idade que tenhamos. Isso é o primeiro degrau do crescimento. Aceitar pai e mãe. Porque eles são o nosso termômetro de prosperidade e sucesso. Porque minha mãe está ligada diretamente à carreira que eu vou assumir e ter sucesso. Então eu preciso ter uma boa relação com minha mãe. Eu preciso olhar para minha mãe e perceber que ela sempre foi meu amparo. Eu preciso olhar para minha mãe e ver que ela sempre esteve ali para me alimentar. Me alimentar ontem,
quando eu estava na barriga dela, me alimentar quando eu saí da barriga dela e me alimentar durante a minha vida. Porque mesmo ela não estando mais aqui, no mundo material, ela permanece dentro de mim como minha mãe. E essa energia de minha mãe, muitas das vezes, quando eu me reporto a ela, agradeço a ela por tudo que ela me fez, ela me dá luz, me dá força. Dentro de mim, algo brilha, algo aquece, porque é a energia de minha mãe. E a minha prosperidade, a minha forma de buscar no mundo o meu caminho da riqueza, isso é uma atribuição que eu recebi do meu pai. Mas se eu brigo com o meu pai, se eu brigo com o meu sistema familiar, se eu brigo com o sistema familiar do meu pai, eu fico sozinho, lutando por algo que muitas das vezes eu não tenho a força necessária. Mas quando eu aceito o sistema familiar do meu pai, e meu pai, através da sua energia, estando no mundo material ou não, e através da energia do meu avô, através da energia do meu bisavô e daí para trás, eu sinto aquela força que vem para cima de mim, para dentro de mim, que me dá também amparo e sustento, e vou à luta, e vou pelo caminho correto, que me é o caminho delimitado para que eu siga e eu consiga a minha prosperidade e riqueza. Mas eu preciso estar bem com meu pai, porque meu pai é o caminho que eu preciso aprender a desbravar. Meu pai me deu o caminho, mas o caminho dele, muitas das vezes, não me é interessante, não me é agradável. Meu pai, digamos, foi um profissional um profissional público. Trabalhava no órgão público. E isso não me é agradável. Não quero isso para mim. Mas meu pai foi bom, excelente naquilo que ele fez. E dentre a jornada dele no órgão público, foi uma jornada saudável, limpa, verdadeira. Eu não preciso seguir esse caminho, mas eu preciso aprender o atributo de uma jornada limpa, saudável e verdadeira, para onde quer que eu vá. E meu pai me mostrou. Não quer dizer que eu tenha que fazer a mesmíssima coisa que meu pai. Não. Mas eu posso usar as ferramentas que ele tinha e que ele deixou para mim para trilhar o meu caminho. Então, eu tenho que enxergar o meu pai como um exemplo. Ah, mas o meu pai não era boa coisa não, meu pai bebia. Tira a bebida dele e pega o que presta. E não é você que tem que julgar seu pai porque ele bebia. Você não sabe qual é a trilha que ele teve até chegar a ser seu pai. Cada um tem uma trilha de vida e algumas são mais pesadas, algumas são menos orientadas. E a pessoa vai para aquilo que consegue ir. Então não julgue seu pai. Mas dentre os defeitos que ele tinha, eu garanto que ele tinha muito mais qualidade. Ele devia ser um cara que, mesmo tirando a bebida, devia ser um bom amigo. E não era meu amigo, não era seu amigo, mas era um bom amigo para alguém. Ele sempre tem grandes qualidades. Basta você querer ver. Porque nenhum ser humano que habita ou habitou essa terra é 100% mal. Todos os seres humanos têm uma cota negativa. Ou não vamos usar a palavra negativa, vamos usar assim. Tem uma cota não favorável
e tem uma cota favorável. Há pessoas que têm uma cota favorável maior, bem maior do que a cota não favorável. Há pessoas que é 50%, 50%. E há pessoas que é 51% para 49%. E vamos parar por aí. Mas mesmo os 51% de não favorável para 49% de favorável, tem 49% de favorável. Vamos alimentar esses 49%. Meu pai devia só ter 10% de favorável. Alimente os 10%. Que quanto mais você alimenta os 10% de favorável, você tira força do não favorável. Porque de qualquer maneira, ele vai somar 100%. Se aquele 10% passou a ser 11%, o não favorável passou a ser 89%. E quanto mais você der vida, incentivar, agradecer aos 10%, quando você estiver percebendo, já está em 30%, 70%. Depois já está em 35%, 65%. E quando você perceber, já está em 50%. Caraca, lembrei que meu pai fez mais isso. Pum! 51% de favorável. E esse 1% é toda a diferença. E quem foi que fez isso? Foi você, dentro de você, enxergando as qualidades que seu pai tinha. Meu pai era um bom dançarino, é uma qualidade. Mas meu pai ia para os bailes para arrumar mulher. Isso não te interessa. O que interessa é que ele era um bom dançarino. Meu pai era um homem aciadíssimo. Isso é qualidade. Às vezes a coisa é tão pequena que você não percebe que é qualidade. Meu pai olhava para minha mãe e dizia assim: oi, minha linda, você está com o cabelo tão bonito. Eu olhava para minha mãe e não via nada. Mas meu pai via. Isso é qualidade. Quando meu pai estava sóbrio, ele era um homem amabilíssimo. Isso é qualidade. Mas ele ficava pouco tempo sóbrio. Será que ele ficava pouco tempo sóbrio ou você que queria enxergar assim? A mesma coisa sua mãe. Quando você alimenta as qualidades, você está mandando para o seu sistema familiar todas essas qualidades sendo alimentadas. E essas qualidades refletem em você. Então, para que você tenha um bom relacionamento financeiro com o seu dinheiro, você primeiro precisa ter um bom relacionamento com os seus pais. E isso, independendo se eles estão aqui ou se eles já foram para a casa do pai, você pode permanecer buscando todo dia ter um bom relacionamento com eles. Tendo gratidão ao maior bem que você recebeu, sua vida. Tendo gratidão aos momentos bons que você conviveu com eles. Hoje está frio aqui no Rio. É um dia excelente para um bolinho de chuva e um chocolate quente. E quantas vezes eu, pelo menos, tive um bolinho de chuva e um chocolate quente. Cara, gratidão à minha mãe. Minha mãe foi uma excelente mãe. Mas eu, no meu egoísmo de pseudo-filha única, achava um absurdo minha mãe se doar para as outras pessoas. E eu condenava minha mãe por isso. Que coisa feia que eu era. Mas eu aprendi. Então hoje, quando eu faço bolinho de chuva para os meus netos, ou para os meus amigos, porque eu vou em casa de amigos que dizem assim, faz um bolinho de chuva para gente. Quando eu faço esse bolinho de chuva, eu estou fazendo em gratidão à minha mãe. Isso me comove. Estou extremamente comovida agora.
porque eu sinto minha mãe muito presente dentro de mim. E hoje eu entendo quanto eu tenho que agradecer a minha mãe, porque ela me deu o melhor que ela tinha. Ela se doou para mim e se doou para outras pessoas. E essa gratidão eu recebi no meu sistema. E recebendo no meu sistema, veio para mim também. Então eu tenho muito a agradecer pela minha mãe e por ela ser como era, porque eu tenho dentro do meu sistema familiar muita luz de gratidão de pessoas que enviaram através dela. E que hoje, até hoje, as pessoas falam dela com amor e carinho. E quando falam da minha mãe com amor e carinho, esse sentimento de gratidão que essas pessoas têm, ele reverbera no meu sistema familiar. Ele reverbera na minha vida. E isso faz com que eu entenda que cada vez mais eu preciso ter gratidão à minha mãe. Gratidão real. Não é essa gratidão que todo mundo fala, que agora o povo virou gratiluz. Eu acho tão feio gratiluz, mas tudo bem. Cada um fala o que quer. Mas eu sinto aquela gratidão. Porque as pessoas falam dela sem necessidade. Não precisa falar da minha mãe para mim. Eu tenho minha autoavaliação em relação a ser filha da minha mãe. E tenho avaliação em relação a minha mãe ser minha mãe. Ponto. Mas quando as pessoas falam, quando eu falo assim, quando as pessoas falam, eu lembro, eu escuto as palavras das pessoas, eu escuto a voz das pessoas falando no meu ouvido. Eu tenho uma amiga que quando entrou na minha página do Facebook, viu minha mãe, ela chorou. Porque ela lembrou e ela disse assim, eu amava ir para sua casa. Eu tenho primos que dizem, tenho uma saudade imensa da tia Julieta. Gente, é ótimo quando alguém diz que tem saudade de alguém. Saudade é sentimento bom, sentimento que aquece. Então, por que eu vou ser uma pessoa tola ao ponto de não fazer as pazes com a minha mãe, mesmo que eu não entendesse, que eu já entendo, o quanto ela era uma pessoa excelente. Então, eu acho que as pessoas precisam perceber que o dinheiro que elas têm está extremamente ligada à mãe delas, aos pais. Depois que eu falei sobre isso, sobre minha mãe, meu pai, e que vocês precisam entender que pai e mãe são figuras primordiais e são o primeiro degrau para que você tenha uma vida financeira saudável, eu falei sobre as crenças limitantes. Tem muita coisa que é colocado na cabeça da gente, que não é chifre, tá? Que chifre, às vezes alguém coloca, ou às vezes a gente mesmo coloca. Mas a gente precisa perder crenças que nos limitam, as nossas crenças limitantes. Ontem eu até comentei que se nós falarmos 3 crenças várias vezes ao dia, já melhora. É dizer, eu gosto de pessoas ricas. Fala isso um monte de vezes por dia. Tá lá arrumando casa, fazendo trabalho, trabalhando, seja onde você trabalha. Você pode dizer, eu gosto de pessoas ricas, eu gosto de pessoas ricas, eu gosto de pessoas ricas, que isso vai quebrar um monte de crença limitante. A outra é, meu dinheiro é limpo, meu dinheiro é limpo,
meu dinheiro é limpo, porque é outra quebra de crenças limitantes. E eu amo meu dinheiro. Eu quero cada vez ter mais dinheiro. E outras coisas boas em relação ao seu dinheiro. Falar isso várias vezes por dia, para ir eliminando e afastando de cada um de nós essa crença limitante que a gente aprendeu ao longo da vida que dinheiro era uma coisa nociva, quando na verdade dinheiro nada mais é do que uma energia maravilhosa. Quanto mais você tem dinheiro, mais dinheiro você deve querer ter. Ah, mas eu já tenho dinheiro para viver. Tudo bem. Então agradeça esse dinheiro que você tem para viver, se você está satisfeito com isso. Mas nunca coloque que ele é um dinheiro sujo. Nem sujo espiritualmente, nem sujo materialmente. Porque o seu dinheiro é energia. E se você diz que essa energia é suja, o universo, o Criador, vai dizer: não vou te dar energia suja. Se você diz que você não gosta de pessoas ricas, o universo diz para você assim: então você não será uma pessoa rica, porque senão você não vai gostar de você mesmo. Então a gente tem que olhar para cada crença limitante que se tem em relação ao nosso dinheiro, porque esse é o nosso assunto de hoje, e dizer: o que o universo está me dando para que eu continue tendo essa crença? Se você se preocupa em ter dinheiro para pagar as suas contas, o universo vai dizer assim: continue se preocupando, que talvez você não tenha. Se você diz que você não tem dinheiro, o universo vai dizer sim para você: você não tem dinheiro. É uma coisa que as pessoas precisam entender. Deus, para quem acredita em Deus, ou qual seja o nome que você acredite na sua religião, o universo, para quem acredita no universo, a energia maior, e seja o que for, raramente não, Jussara, nunca, essa é uma palavra forte, mas nunca, jamais, diz não. Não, não existe para o universo, para Deus, para a energia maior. Então, tudo que você remete ao universo, seja em palavras, atos, pensamentos e intenções, ele diz só uma palavra: sim. Se ele diz sim e você diz que não tem dinheiro, o que ele diz para você? O que te devolve? Se ele diz: não gosto de pessoas ricas, ele vai te devolver um sim. Você vai ser rico? Não, você não gosta. Só pode ser bom aquele que não tem dinheiro. Ele diz sim. Para você ser bom, você não tem que ter dinheiro. Dinheiro precisa de dinheiro para ser feito. Ele vai dizer sim. Não interessa se você tem boas ideias. Você não vai colocá-las em prática porque você não tem dinheiro. E o universo diz para você sim. Então, você precisa entender que crenças limitantes só respondem para você com uma única palavra: sim. Como mudar isso, Jussara? E muitas das vezes, na constelação familiar, a gente vai buscar a origem dessa crença. Na origem dessa crença, a gente percebe que existia um nozinho lá, que não era nosso, e que nós jogamos o nozinho nas costas e viemos carregando ele ao longo da nossa vida.
Começando pelo princípio que não é nosso, mas que nós, por termos pego ele e carregado na vida, devemos desfazê-lo. Muito bem, vamos desfazer o nó. Depois que desfizemos o nó, vamos pegar o nó, olhar bem para ele e dizer assim: você não é meu. Quando você diz você não é meu, o que o universo responde? Sim, ele não é seu. E você devolve para quem de direito. Aí você diz: mamãe, papai, vovô, seja lá quem for, estou devolvendo a você algo que não é meu. Receba, por favor. Quando você diz estou devolvendo, o universo responde o quê? Sim, você está devolvendo. E você olha, aquilo que não era seu, que você devolveu, você sente mais leve. Você olha para dentro de você e diz assim: sumiu. E o universo diz o quê para você? Sim. E aí você se reprograma. Eu gosto de dinheiro. O universo diz: sim. Eu terei muito dinheiro. E o universo diz: sim. Mas não é você ficar sentado o dia inteiro, olhando para o espelho e fazendo isso. Não. Eu preciso ter algum movimento para encaminhar a possibilidade do meu dinheiro. Seja de que maneira for. Lembrando que quanto mais lícito, melhor. Mas seja de que maneira for, o seu dinheiro vai chegar. Até se você jogar na Mega Sena. Porque alguém ganha sempre. Ah, mas eu não jogo na Mega Sena, eu jogo na raspadinha. Que seja na raspadinha. Talvez com esse seu dinheiro da raspadinha, que você tem gratidão e diz para o universo: quero receber mais dinheiro desse. E ele diz sim, você consiga fazer aquele seu pensamento para ganhar o seu dinheiro. Mas você tem que mudar essa crença. E a constelação, ela faz isso. Ela ressignifica. O que é ressignificar? É reprogramar você em relação à mente, coração, de uma maneira favorável, onde você tire aquilo que não te faz bem, destrinche, perceba que não é seu e coloque para quem de direito. Na constelação, muitas das vezes, a pessoa chega lá para fazer alho e faz cebola. Porque às vezes a cebola está antes do alho. E quando você reprograma a cebola, você automaticamente enxerga que o alho é útil para você. E que é um degrau. Há muitas pessoas que vão para fazer assuntos de relacionamento afetivo e saem de lá salvando pai e mãe, ou salvando o antepassado. E tudo muda na vida deles. Há aqueles que vão porque não conseguem ganhar dinheiro e saem de lá descobrindo que está num lugar que não é seu. Então sai desse lugar, coloca aquele que estava no lugar fora do... Saiu do espaço do sistema. Essa pessoa saiu do sistema e você ocupou. Então você vai descobrir que esse lugar não é seu. Você sai desse espaço, deixa e traz aquela pessoa para o lugar dele. E você olha e diz assim: agora eu estou leve, agora eu consigo, agora eu vejo. Porque toda a solução da nossa vida está na frente da gente. Resta a gente querer ver
ou não. Muitas das vezes, eu já vi uma constelação, eu não fiz, que existia uma troca financeira por crianças. E essa pessoa nunca aceitou, por mais que ela tivesse conhecimento, ela nunca aceitou que houvesse a troca financeira e que ela fosse o objeto da troca. É difícil. É extremamente difícil você se colocar como mercadoria, né? E na constelação foi aberto, foram chegando todos os personagens ou os envolvidos, até que chegou o moderador dessa situação de troca financeira. Não a pessoa que estava trocando e não a pessoa que estava recebendo, mas aquela pessoa que foi o mediador, que juntou A com B. Quando essa pessoa entrou, ela ficou extremamente mexida. Não só a pessoa, o constelado, mas todos os outros ficaram extremamente mexidos. Até que foi dito que ela, não ela, a pessoa, mas o representante dela, olhasse para esse mediador e dissesse: eu te vejo. Quando foi dito isso, eu te vejo, muitos se sentiram mais leves. E quando ela disse: eu te perdoo e assumo tudo o que veio através de você, o movimento naquela constelação passou a ser mais favorável, mais suave, menos estático e agressivo. E a partir daí, ela deu a ele o lugar que pertencia a ele. E dando esse lugar que pertencia a ele, ela conseguiu colocar cada um dos representantes da constelação dela em lugares onde ela respirava melhor. Passou, a pessoa, terminamos lá a constelação, muito bem. Numa outra oportunidade, encontrei essa pessoa no mesmo grupo, mas em que seria uma nova constelação, mas não dela. E já tinha passado uns 3 ou 4 meses. Eu falei: e aí, tá tudo bem? E ela disse para mim: consegui isso. Eu falei: como assim? Eu passei a todo dia agradecer aquela pessoa, minha mãe biológica, meu pai biológico, minha mãe afetiva e de criação, meu pai afetivo de criação. Quando eu passei a agradecer a eles, foi que eu comecei a entender o que é ser grato. E quando eu passei a ser grato, minhas portas foram sendo abertas. E a constelação foi a ferramenta inicial disso. Ninguém se constela todo dia. Ninguém se constela toda hora. Ninguém se constela todo mês. Eu faço para mim, quer dizer, eu peço para fazerem para mim 2 vezes ao ano, né?
nessas 2 vezes ao ano, a cada 6 meses, na verdade, fiz aqui, digamos, no mês de janeiro. Eu tenho até julho para colocar um monte de coisas que surgem em sites. Quando chega julho, eu vou fazer uma outra. Eu vou fazer uma outra baseado em tudo aquele insight que eu recebi entre janeiro e julho. Porque eu mudei. Se lá atrás a minha situação era conflito com o José, hoje o conflito com o José já não existe. Mas surgiu uma oportunidade de emprego que eu vá para longe. E isso está me dando angústia. Não sei como resolver. Aí eu faço uma constelação que me mostra várias situações pendentes na minha vida e eu posso decidir sim ou não em função daquela situação de ir morar longe. Daqui a 6 meses, eu posso estar morando longe ou não, e estar com outras situações. Então é isso. E lógico que a constelação, como não é feita todo dia, você precisa de apoio. E é isso que nós, consteladores, fazemos. Abrimos uma constelação para uma pessoa e vamos entregar a ela algumas possibilidades de ferramenta para continuar trilhando o seu próprio caminho. Porque dizer assim, aí eu fiz uma constelação. Sim, e daí? Nada. Eu fiz, eu vi o que eu tinha que fazer. Você fez? Ah, comecei, mas depois parei. Por quê? Ah, achei chato. Você ligou para o seu constelador? Você entrou em contato? Ou ele entrou em contato com você? Não. Quando você vai ao médico, você vai lá no médico, se queixa, ele te passa alguns exames, algum medicamento e algumas orientações. Se você nunca mais for nele, ele pressupõe que você esteja bem ou tenha morrido. Não existe meio termo. Ou tá bem, ou tá morto. Mas se você voltar lá depois de um tempo e disser: aquele remédio que o senhor me deu pro fígado foi ótimo, mas em compensação o meu dedão do pé tá torto. Ele vai ver o que pode ser feito. Ou ele vai te encaminhar para alguém que possa te ajudar. A mesma coisa um constelador. Tem pessoas que acham que quando o constelador entra em contato com ele, está querendo entrar em contato com ele para vender alguma coisa, quando na verdade não é isso. A grande maioria das vezes que a gente entra em contato com a pessoa é para saber se ela está bem. Se ela quiser uma nova consulta, é um direito dela. Mas se ela não quiser, excelente. Sinal que aquilo que pelo menos você deu a ela foi importante, nem que seja para ela conseguir um outro terapeuta. Se eu atendo uma pessoa hoje, faço uma constelação com ela, e quando eu tenho tempo, eu ligo para ela, eu não quero que ela venha comprar um produto meu. Mas, se ela disser: olha, Sara, eu fiz aquela constelação, eu estou me dando bem, mas você tem como me ajudar mais um pouquinho? Tudo bem. Mas se ela disser para mim: olha, Sara, eu fiz aquela constelação, foi muito boa para mim, um amigo me indicou um terapeuta que ele faz tratamento, e eu estou com ele. Para mim também estará tudo bem. Por quê? A pessoa tem que ficar aonde ela quer, não aonde eu acho que ela tem que ficar. Você tem que ter uma relação com o seu terapeuta aberta, verdadeira.
real. Não vai ficar com o terapeuta porque ele é bonzinho. Nem vai ficar com o terapeuta porque ele é amigo do seu amigo. Nem vai ficar com o terapeuta porque ele é amiga da sua mãe. Você tem que ficar com uma pessoa que te passa confiança. E se eu abrir a porta para você entrar num outro caminho que não seja um caminho desconhecido, que é o caminho das terapias, e você, pouco mais na frente, descobre que existe uma pessoa que terá muito mais similaridade com você, perfeito. Eu vou ficar feliz. Porque, às vezes, tudo que eu podia fazer por você era a sua constelação. Então, são coisas que a gente precisa ver. E a constelação familiar, ela mostra muito disso. Você vai por uma coisa, descobre outra. Às vezes, aquele constelador, ele vai abrir porta para outros profissionais. E outros profissionais também abrem porta para um constelador. Em geral, todo terapeuta, ele trabalha com mais de uma ferramenta. Porque é um hábito. Você aprende alguma coisa, seja onde for, qual ferramenta holística for, ou terapia, e você vai se interessando por outra, por outra, por outra, por outra. Quando você vê, você tem uma lista enorme de ferramentas que você pode atribuir a qualquer tratamento. Mas muitas das vezes as pessoas não gostam da forma com que você trabalha. Você só foi a pessoa que abriu a porta. E tá tudo bem. Eu não me importo com isso. Quando uma pessoa quer fazer uma constelação comigo, eu faço o melhor possível naquela constelação. Se aquela constelação deu a ela o suporte que ela perguntava, ótimo. Se não deu, eu preciso que ela me dê retorno. Mas se ela não dá retorno, eu sinto muito. Até para eu ter retorno, para eu poder questionar o que está faltando na minha ferramenta. Porque como você faz isso durante um longo tempo, a sua ferramenta, muitas das vezes, precisa ser reavaliada. Exemplo, uma manicure, ela compra um alicate de cutícula e usa. Depois de um tempo, ela leva para um amolador para que ele reavalie o corte. Qualquer profissão é assim. Mas tem que ter retorno. Ah, meu alicate está picando muito. Ah, tirei 3 bifes da minha cliente, ela nunca tirei bife dela. Tem alguma coisa diferente. Se não é você, é a ferramenta que você usa. Questione. É a mesma coisa. Quando a gente faz uma constelação familiar, a gente tenta dar o melhor. A gente tenta buscar dentro da pessoa a resposta que ela não quer ver. Porque a gente tenta. Nem quando é presencial, eu posso abrir a cabeça da pessoa e o coração dela e buscar lá dentro. Eu faço perguntas, eu uso representantes, para que esses representantes, se comportando, possam trazer aquela situação para a superfície. Mas existem pessoas que não querem enxergar. Então, não enxergam. A mesma coisa quando eu falo das crenças limitantes em relação ao dinheiro, tem gente que acha que não. Ah, isso é bobagem. Ah, aquela mulher lá, cada dia ela fica mais maluca. Porque como é que eu vou falar que eu gosto de pessoa rica? Eu não conheço ninguém rico. Então, se você não conhece ninguém rico, por que dizer que não gosta? Diga que gosta.
Porque provavelmente um rico vai se aproximar de você, porque você começou a criar energias compatíveis, energias favoráveis, energias atrativas. E outra coisa, não cai dente, não cai língua dizer: eu gosto de pessoas ricas. Você só quer reclamar que não tem dinheiro? Lá em cima vai dizer o que para você? Sim. Então passe a usar outra forma. Passe a agradecer. Agradeço pelo dinheiro que eu tenho. Que ele cresça. Use. Gostaria que tivesse fermento do meu dinheiro para ele crescer. O cara lá de cima vai dizer sim. Pode não usar aquilo que alguém disse para você usar. Mas faça alguma coisa demonstrando para a força maior, para Deus, para o universo, para Jeová, Alá, sei lá. Porque eu não sei nunca quem é Alá e quem é Jeová, gente, eu não sei. Isso é uma ignorância minha. Mas diga a ele que ele aumente o seu dinheiro. Eu gosto do dinheiro que eu tenho, mas eu gosto mais quando ele é multiplicado por X, multiplicado pelo infinito, multiplicado por 2, por 5, por 10, por 1000. Ele lá vai te dizer sim. Aí você mudou sua crença limitante em relação ao dinheiro. E tem o quarto tópico, que é a autossabotagem. Cara, tá frio a beça aqui no Rio. Eu tô cheia de roupa, cheia de meia, cheia de calça. Seria interessante se eu pudesse estar debaixo das cobertas. Até poderia estar deitada na minha cama, arrumar um jeito de botar. Ia ficar sem fundo, mas eu podia fazer minha live assim. Mas seria justo comigo? Seria justo com quem me assiste? Não. Então eu estaria me auto-sabotando fazendo uma live ou passando a minha mensagem, usarei um termo bem chulo, nas coxas. Seria feito minha live nas coxas, tipo, quero fazer, mas não quero fazer ao mesmo tempo. Ou quero fazer e tô com medo. Ou quero fazer e tô com frio. Então eu não acho justo isso. Porque eu não me auto-saboto. Eu não permito que a minha procrastinação decida o que eu vou fazer ou não. Se eu vou encerrar hoje meu atendimento mais cedo, se eu vou falar com o meu cliente, pedir para eles anteciparem os que são possíveis a sessão deles para mais cedo, ou se alguém ligar e disser, hoje não vai dar, eu vou buscar um que está lá atrás para ver se eu encaixo ele, para eu poder me recolher mais cedo. Mas se não for possível, eu vou até a hora necessária para fazer meus atendimentos. O que ocorre é que eu não me procrastino e não permito que a minha preguiça me impeça de cumprir aquilo que eu predeterminei. Então eu não me auto-saboto. Eu não auto-saboto a minha maneira de ganhar o meu dinheiro. Tem pessoas que são excelentes artesãos. São mesmo. Gente, conheço gente que trabalha com madeira, que está sentada com você, com um canivetinho, uma faquinha assim. Quando você vai ver, tem um boneco lindo e maravilhoso. Conheço pessoas que sentam com você, tá ali, e tá conversando, nem olha para o que está fazendo praticamente, e sai um sapatinho.
de tricô, de crochê. Há pessoas que pintam, que é uma maravilha. Há tatuadores que são mais do que um artista. Trabalham na sua pele como se fosse uma tela. Aí essas pessoas, tá frio, tá sol, pô, vai chegar o verão. Caraca, podia estar na praia nadando. Aí a pessoa vai, oi, tudo bem, Nath? Essa pessoa vai e diz assim, hoje não vou tatuar ninguém não, vou pegar uma onda. E as pessoas que você marcou, eu ligo pra ela e digo que estou passando mal. Bom, então vai, faz isso, né? Ela vai pra praia. A pessoa que ela disse que não ia ser atendido porque ela estava passando mal, faz o quê? Vai pra praia também. Aí quando ela tá lá pegando a onda dela, o cliente dela olha e faz assim, oi, tudo bem? Você transferiu a sessão de tatuagem para amanhã porque você estava passando mal? Aí você fica com aquela cara de bunda e a pessoa olha você e diz assim, não é um profissional confiável. Quem se auto-sabotou aí? Você. Você acha que se essa pessoa voltar, às vezes ela está no final de uma tatuagem, então ela vai voltar para você fazer os finalmente. Ela vai te indicar para alguém? Não. Aí as pessoas dizem assim, eu não tenho cliente. Não tem porque você se auto-sabota, amigo. E se você não tem cliente, você não tem dinheiro. E se você não tem dinheiro, cadê sua prosperidade e riqueza? Você se auto-sabotou e ferrou com a tua vida. Mas foi só um dia que eu estava com preguiça. Hoje foi só um dia, amanhã é só 2 dias, daqui a um mês é só 3 dias, daqui a 2 meses é só 10 dias. E você está perdendo chance de ter o seu sucesso, de ter o seu nome, de ser referência e, consequentemente, ter prosperidade e riqueza. Aí vai dizer que meus clientes são todos ingratos. Não são não, querido ou querida. Eles são aquilo que a sua autossabotagem fez. Ninguém. Ontem, por exemplo, foi um dia que eu precisava aproveitar a carona que eu ia ter para ir no mercado. Porque isso se transformou em dinheiro para mim. Tudo que você não gasta é dinheiro. Então eu teria que pegar um Uber para voltar para casa. Como eu tinha carona, eu não gastei. Concorda comigo? Dinheiro que entrou na minha bolsa. Não deixou de sair, não saiu, entrou. Aí, o que eu fiz? Transferi a minha live para as 16 horas. Porque era uma responsabilidade minha fazer a minha live. Porque eu coloco que faço live todos os dias, às 13 horas, de segunda a sexta. Se eu não cumpro com isso, quem está se auto-sabotando? Eu. Então eu botei lá, botei no Reels, botei no meu feed, botei no Stories, informando, eram 12:00 e 5, 12:00 e pouco, informando que eu não faria a minha live às 13 horas, mas faria às 16. Se vieram muitas pessoas ou se não veio ninguém, tá tudo bem. Mas eu fiz a minha parte. Eu, às vezes, eu coloco em cima a minha informação da live às 13 horas. É um erro meu. Sabe por quê? Tem um monte de gente que faz live 13 horas.
E as pessoas que me seguem podem seguir um monte de gente. Então, no mínimo, eu tenho que colocar no meu Reels para que pessoas que não me conhecem possam vir a me conhecer. E eu tenho que fazer um stories informando para as pessoas que me conhecem que eu estarei aqui. Mas às vezes a parte da manhã eu uso para fazer coisas domésticas. Porque depois que eu sento aqui, tem dia que eu saio daqui 10 horas, 10h30, meia-noite. Mas isso não quer dizer que eu não tenha que fazer mais cedo um Reels, que eu não tenha que fazer mais cedo um Stories. Porque eu, na verdade, me auto-saboto. Pouco, mas me auto-saboto. Se eu entrar às 8 horas e disser que eu estou fazendo Reels, botar lá no Reels que eu estarei em casa aí, que eu estarei fazendo uma live 1h da tarde, é uma coisa. Mas eu, por mais que eu acorde pensando, vou fazer um Reels, eu vou fazer um monte de coisa e o Reels fica para ontem. Ou fica para em cima da hora. Isso é uma autossabotagem minha. Hoje, talvez não dê tempo, mas amanhã eu vou fazer toda uma programação e vou colocar para que seja disparado em determinadas horas. Por quê? Porque é necessário para mim. Porque aí de manhã eu posso cuidar da minha vida. Porque as pessoas não entendem que eu digo todo dia, estarei às 13 horas, de segunda a sexta. Mas esquecem, eu esqueço, gente. Por que que as outras pessoas não vão esquecer? E isso se chama, mesmo sendo leve, uma autossabotagem. Então, a gente precisa entender isso. Se você tem, hoje, um relacionamento financeiro não muito favorável, você tem 4 atitudes a tomar. Acertar-se com seu pai, acertar-se com sua mãe, perder suas crenças negativas e limitantes e parar de se autossabotar. Essa seria a sessão que eu fiz para vocês terem voz. E ninguém pediu para falar. Foi boa para mim, mas talvez, se vocês tivessem perguntado alguma coisa, eu teria esclarecido algo na sua vida. Mas tudo é válido. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Lembre-se disso. Não sou eu que estou dizendo, mas alguém já falou. Sou Jussara Costa, terapeuta e consteladora. E todos os dias, de segunda a sexta, eu estarei aqui falando um assunto que seja do seu interesse. Se você acha que tem algum assunto que você queira falar para que eu te mostre que a constelação pode te ajudar, fala comigo. Fala por aqui, pelo meu direct, ou fala pela minha bio, pelo meu WhatsApp. Eu vou responder sempre, porque eu posso não saber tudo, mas o que eu sei, eu posso te dar. Obrigada, uma excelente final de tarde e um final de semana repleto de luz e de bênçãos. Até segunda, fique em paz. E eu te abençoo e Deus nos abençoe. Muito obrigada. Até segunda.